Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Vamos agora resolver a questão 3 do IME 2020. Questão essa que já apareceu, por exemplo, no ITA, questão bem clássica em relação à probabilidade, no caso aqui, utilizando análise combinatória e funções injetoras. Ele fala o seguinte: considere os conjuntos A formado pelos números 0, 1, 2, 3 e 4 e o B formado pelos números de 1 até 10. Seja F o conjunto das funções cujo domínio é A e o contradomínio é B. Escolhendo-se acaso uma função de f, pergunta qual é a probabilidade de ela ser estritamente crescente ou ser injetora. Nesse caso aqui, o que você teria que saber? Por exemplo, se você pega uma função que é estritamente crescente, essa função, por ser estritamente crescente, ela é injetora, porque se você pegar elementos diferentes, por exemplo, aqui no domínio, tá bom? x1 diferente de x2, observe que o f de x1 vai ser vai ser diferente do f de x2. Então, isso já faz com que essa função seja injetora. Então, significa que todas as funções que são estritamente crescentes são injetoras. Então, basta eu olhar a probabilidade da minha função ser injetora. Então, é isso que eu preciso calcular, a probabilidade de ela ser injetora, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. Bom, primeiro então eu vou fazer o seguinte, vamos contar o nosso espaço amostral. Como eu quero uma função que sai do conjunto A, né, e chega no meu conjunto B, vamos imaginar o seguinte: cada elemento de A pode ser associado com 10 elementos do conjunto B. Então, por exemplo, esse cara aqui pode ir nos 10 elementos de lá. O outro pode ir também nos 10, o outro pode ir nos 10 e assim por diante. Como eu tenho 5 elementos, significa que o meu espaço amostral será formado por quem? Esse cara vai em 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Esse é o meu espaço amostral. Agora eu preciso saber o seguinte: quantas dessas funções, ou seja, de todo esse total aqui, de 10 à quinta, quantas delas são o quê? Injetora. Para ser injetora, você precisa pensar o seguinte: digamos que eu pegue aqui o número 0. O número 0 ele pode ir em quantos números? Ele pode ir em 10, então o 0 vai em 10. Depois eu vou para o 1. O 1, para ser injetora, elementos diferentes têm que ir em resultados diferentes. Então, por exemplo, o 1 não pode ir no mesmo resultado que o 0 foi, então sobram 9 possibilidades. Depois o outro vai sobrar 8, depois 7 e depois 6. E aí agora é só fazer conta. Então você pode, por exemplo, aqui simplificar o 10 com o 9. 9 vezes 8 vai dar 72. 7 vezes 6 vai dar 42. Então aí você teria que fazer a conta 72 vezes 42, tá bom? Então 72 vezes 42 dá 3.024. Então essa conta aqui vai ficar 3.024 dividido por 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Como eu tenho 4 zeros, basta voltar 4 casas, então a gente vai ter 0,3024 e aí no caso a alternativa correta é a alternativa D. Beleza? Então pessoal, essa aqui foi a nossa primeira questão aqui, questão resolvida pelo professor Mateca. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha curtido. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Um grande abraço e até a próxima resolução. Tchau!